Continue com essa dádiva de Deus. Todos os irmãos e a irmã que vai estar filmando aí, em nome de Jesus, Deus abençoe também. Pastor Ailton, amigo, Deus abençoe. É o nome de Jesus. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Você que tem a Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14 e versículo de número 32. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 14, versículo 32. Amém? Amém. Quantos vieram receber azeite de Deus, diga glória a Deus bem forte. Olha para quem está do seu lado e diga: trouxe vasilha. Trouxe vasilha? Trouxe, meninas? O que foi que ela respondeu para você? Respondeu o quê? Amém. Esqueceu em casa? Se esquecer em casa, tu vai levar um pouco. E você vai derramar lá. E toda a tua casa vai transportar a presença de Deus. Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Leiamos então o texto em São Marcos 14, versículo 32, que diz: então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te peço, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Amém? Amém. Podeis acertar, meus irmãos? Você que pode, aplauda Jesus com as suas mãos, com a sua boca, diga glória a Deus. Aleluia. É muito bom ouvir Deus falar, amém, irmãos? O pastor falou aqui, eu reforço a palavra do pastor: não ande, não converse. Esse momento é o momento de você sair com a sua vitória. Então, quando alguém conversar com você, você diz assim: Deus está me enviando a minha bênção. Espera um pouquinho, Deus está me enviando, tá bom? Vamos fazer uma aliança com Deus. Quando alguém tentar conversar contigo, você diz: Deus está enviando o que eu preciso. Depois conversamos, Deus está enviando. Amém? Irmãos, a campanha hoje fala sobre azeite. Talvez você estranhou a leitura que nós fizemos hoje e se perguntou por que o pastor leu Mateus 14 e versículo de número 32, o que tem a ver com azeite. Tem tudo a ver com azeite. Mas antes de eu entrar aqui, eu quero poder ir lá no texto dessa campanha e fazer você entender por que eu li esse texto. A Bíblia fala que o óleo, o azeite, sempre foi uma necessidade do povo judeu. Sempre foi uma necessidade. Quando Deus manda fazer o tabernáculo, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo, Deus manda Moisés fazer algumas mobílias no tabernáculo. A mesa do pão, onde era colocado 12 pães, e o pão representava a presença de Deus. E naquela mobília, no lugar santo, tinha outra mobília, ao lado esquerdo, quando o sacerdote entrava, o candelabro com 7 pontas, feito de ouro maciço, talhado, sem emenda. E ali tinha 7 lâmpadas na cabeceira do candelabro. Quando o sacerdote passava pelo átrio, entrando no lugar santo, ele já levava na mão azeite, e levava também um incenso, porque antes de entrarmos no lugar santo tinha um altar do incenso. Então ele levava o sangue, porque na entrada do átrio ele tinha que sacrificar o cordeiro. E ele coletava o sangue, queimava o cordeiro, pegava a brasa e colocava no seu incensário. Então ele levava rumo ao lugar santo. 3 coisas ele levava: o sangue do cordeiro, levava o azeite puro, não podia ser misturado, azeite puro da oliveira. E ele levava também consigo o incenso. Então quando ele entrava no lugar santo,
santa, ele olhava do lado direito, o pão, a mesa com os pães, a presença de Deus. Deus está aqui. Pensava-se o sacerdote. Quando ele olhava para o lado esquerdo, ele viu o candelabro, coisa linda. Então ele tinha uma missão de trocar o azeite velho e colocar o azeite novo. Ele então ia com cuidado e limpava todo o azeite, tirava. E ele colocava o azeite puro, novo. E ele acendia, porque o fogo nunca pode apagar lá. O fogo tem que continuar aceso. Então ele aproximava mais para entrar no lugar santo. Então ele, com as brasas do sacrifício que ele tinha sacrificado, do que ele tinha queimado, então ele começava a incendiar aquele altar. E ele começava ali a colocar os aromas, o incenso, pegava o seu incensário e ele começava a aspergir o seu incensário. Era a missão do sacerdote. O azeite sempre foi uma necessidade. Então quando Deus ele vem caminhando com Israel, você observa toda a história. Quando Jacó ele dorme, ele unge uma pedra, azeite. Quando ele unge a pedra, ele estabelece uma profecia dizendo: esse lugar é a casa de Deus. O azeite sempre foi uma necessidade. No Salmo 133 você observa dizendo que o óleo é precioso. O óleo é tão precioso que desce pela cabeça, barba de Arão, pela orla dos seus vestidos. Então quando ele fala de azeite, ele fala de necessidade. A igreja é abastecida de azeite. Se não azeite, foi falado aqui, é tremendo o que o pastor falou. Eu comentei com ele, se o culto acabasse agora, eu ia feliz, porque Deus falou comigo. Porque o azeite sempre foi uma necessidade. Agora, quando Deus levanta Elias numa situação de Israel, Israel não adorava, Israel estava totalmente longe de Deus. E Deus precisava de um profeta. Deus olha nas montanhas, não tinha. Deus olha nos palácios, não tinha. Deus ele olha no templo, também não tinha. Os homens, não tinha homens que Deus pudesse usar. E a Bíblia diz em Ezequiel capítulo de número 22, versículo 30, Deus dizendo: procurei dentre eles um homem para que estivessem tapando a brecha, porém não encontrei. Em Jeremias capítulo 5, versículo 1 diz: Jeremias procura um homem, anda pelas ruas de Jerusalém, para ver se encontra um homem que chore por essa terra. Azeite sempre foi uma necessidade. Agora, quando o Senhor Deus vê Israel sem a presença dele, sem adorar, sem glorificar, Deus levanta Elias da terra de Tisbe, um homem que não tinha diploma, não tinha formatura, um homem que não tinha na parede da sua casa os diplomas, os cursos que ele fez, não tinha. Deus escolhe um homem que não tinha nenhuma projeção, uma terra que, se você olhasse no mapa, Tisbe não existia no mapa, porque era uma terra sem projeção, mas no lugar aonde nunca ninguém imaginava, Deus tira um homem. E quando Deus tira esse homem, Deus tira ele com um compromisso, e ele aceita a missão como uma aliança. Deus tira com compromisso e ele aceita com aliança. E quando ele aceita com aliança, a Bíblia diz que Elias foi um dos grandes profetas. Deus foi com ele de uma forma tremenda em tempo de seca, em tempo de crise. Ele foi um homem que confrontou o erro, porque Deus queria trazer algo sobre a nação de Israel. E Elias começou a profetizar num tempo muito difícil em Jerusalém, um tempo de apostasia, um tempo onde o povo já não adorava, as famílias já não estavam mais na presença de Deus. De repente, Elias se encontra em uma situação, no tempo de Elias, ele começa a fugir, e Deus manda ele voltar para se encontrar com Acabe. Preste atenção, para se encontrar com Acabe. Nesse tempo, Elias estava frustrado, porque Elias, fugindo do deserto, ele disse: só eu restei como profeta de Deus, só apenas eu. E o Senhor Deus disse a ele: não, você não está sozinho, tem 7.000, e esses 7.000 está guardado, protegido, não dobrou o joelho, não beijou Baal. Então, e alimentando ele, quem era ele? Esse homem que alimentava, chama-se Obadias. Era escravo, era servo de Acabe. E a Bíblia diz que ele levava pão, e fez uma dívida, porque ele precisava alimentar os profetas de Deus. Dentro da caverna, Deus levava um homem com pão e água, e alimentava os 7.000.
17. Agora Elias foi arrebatado. Elias foi arrebatado e esse Obadias morre. E fica a esposa e 2 filhos. Fica a esposa e os filhos. E agora ele tem uma dívida. E como ele morreu, ele não podia pagar. A família agora é responsável da dívida. E no capítulo que foi lido, o texto desta campanha, em 2 Reis, capítulo 4, a Bíblia diz que ele chega na casa da viúva. E a viúva diz ao profeta: o meu marido também era um homem de Deus, porque alimentava os profetas de Deus. A dívida que ele fez não foi para alimentar a casa, mas para cuidar dos homens de Deus. E a Bíblia diz que o profeta disse: o que eu tenho contigo? E ela começa a dizer: eu não tenho nada. E ela lembra: eu tenho um pouco de azeite. E quando ela fala isso ao profeta, Deus faz Eliseu, que substitui Elias agora, lembrar que um homem foi responsável de alimentar 7.000 profetas. Deixa eu te falar algo. Deus não precisa de multidões a ministrar uma pessoa, mas Deus precisa de um homem para ministrar as multidões. Está preparado para ser diferente? Está preparado para receber uma unção nova? Então vai dando glória, vai exaltando. Você vai sair daqui hoje abastecido, porque Deus vai usar você para coisas grandes. Deus quer usar você para coisas grandes. Então, essa mulher pegou uma dívida que não era dela, mas Deus retribui para ela o que o marido fez com os profetas. E o profeta disse: pega teu azeite, as vasilhas emprestadas, tranca a tua porta. Ele lembra, ele faz uma tipologia. As palavras que Jesus ia usar lá no Novo Testamento: tu, quando orares, entra no teu quarto, tranca a porta. Porque o que Deus quer fazer contigo, ninguém precisa saber, é particular. Uma tipologia. Entra na tua casa, fecha a porta e deita o azeite. Quando ele diz deita o azeite, ele está dizendo: começa a orar, porque quando você começar a orar, Deus vai se revelar a você. Azeite não é apenas um líquido gorduroso. Azeite é o símbolo da presença de Deus. Então, se você não tem azeite, então a presença de Deus está faltando na tua vida. Pastor, meu azeite acabou, então Deus saiu da tua vida. Mas esta noite Deus vai trazer azeite fresco. Deus vai trazer um chão para a tua vida. Deus vai trazer glória, vai trazer poder. Deus vai restaurar a tua casa, a tua família, porque teu vaso vai encher de azeite puro. Aleluia. É por isso que Deus faz um milagre na vida dela. Aí eu faço você agora entender a mensagem comigo, de Marcos 14, versículo 32. Porque Jesus estava lá no Getsemane? Porque o azeite sempre foi uma necessidade. Jesus agora, a Bíblia diz que ele começa a ensinar algumas coisas, a passar algumas coisas aos discípulos. No mesmo capítulo 14, versículo 17, Jesus está com o discípulo à mesa da ceia. E Jesus começa a dizer ao discípulo: um de vós é o traidor. Jesus vai discipulando, ensinando que um dos 12 trairia. Necessidade. Aleluia. Jesus pegou 12 homens que você não pegaria para andar contigo. Você não queria um Judas do seu lado. Você não queria um Pedro para te negar do seu lado. Você não queria um Mateus para estar do teu lado. Você não queria um Zaqueu para estar do seu lado, um ladrão, um cobrador, um mentiroso. Você não queria. Porque Jesus trabalha na lógica, contra a lógica do homem. Do nada ele faz tudo. A Bíblia diz que tudo que tem foi feito com o inexistente. Porque não existe, ele fez. Ele diz que antes de tudo ele já era. E a Bíblia diz em Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, Isaías profetiza dizendo: não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que o Senhor fará uma coisa nova no vosso meio. Aleluia.
é o tempo do investimento. A crise que o mundo está vivendo é tempo de investimento. E o maior investimento é agora. Começa a orar, começa a ler a Bíblia, começa a ir à igreja, começa nas campanhas, começa a ir na escola dominical. É investimento. Quando chegar o tempo da honra, Isaías capítulo de número, aleluia, 32 e versículo de número 8, o nobre projeta coisas nobres e pela nobreza ele permanece de pé. A Bíblia diz em Isaías 51, você começa a ler todo o capítulo, você encontra Deus dizendo: no lugar da vergonha eu vou remover a vergonha e a afronta e darei dupla honra. É tempo de você investir, é tempo do investimento. Glória a Deus. Levante de madrugada, entra no quarto do teu filho, levante as tuas mãos sobre ele e comece a profetizar: o meu filho não vai ser um ladrão, meu filho não vai ser um cheirador de cocaína, o meu filho não vai ser um marginal. Eu retiro sobre ele toda a maldição de palavra, e com a mão direita você diz: eu profetizo em nome de Jesus, meu filho será servo de Deus. Reúne a tua família. Já fez isso? É tempo de investimento. Reúne a tua família final de semana. Eu vou entrar numa área aqui que você vai entender. Existe um lugar na tua casa que é o lugar que Deus frequenta mais. Existe um lugar na sua casa que é o lugar que Deus mais frequenta. Aí você pergunta por quê? Vai ligando com Deus aí, vai dando glória a Deus aí, que eu falo com você. Vai exaltando a Deus, que eu vou revelar o segredo para você. Existe um lugar na tua casa que Deus está lá, que Deus habita lá. Você não precisa nem chamar Ele, Ele está lá. Jesus estava onde com os discípulos? Na mesa da ceia. Aqui no capítulo 14, versículo 17. Foi na mesa da ceia que Jesus disse: um de vós me trairá. Por que na mesa? Porque quando Jesus ia da ceia, ele sentava na mesa. Porque o único lugar que revela a comunhão é a mesa, onde nós comemos. E o diabo roubou isso de muitas famílias. Ninguém se ajunta mais uma vez na semana ao redor da mesa, com a comida preparada, aquela comida linda, cheirosa, o marido na cabeceira, a esposa na outra, os filhos ao redor, com as mãos dadas, que o marido ou a esposa dá o comando dizendo: vamos orar por este alimento. Porque a mesa é altar, porque a mesa é onde você celebra o alimento que Deus preparou. Você entende? É ali que você celebra, dizendo: Deus, obrigado. Aí você lembra até do órfão. Senhor, visita o órfão, a viúva, supra a necessidade do que não tem. Abençoa o celeiro, abençoa essa casa, não deixe faltar, Senhor. Continue abençoando. É ali que você celebra comunhão. E Deus, quando vê comunhão, Ele se agrada ao ponto de derramar bênçãos superabundantes sobre a sua vida. Mas quando isso não acontece, é porque a casa não tem comum. Porque a Bíblia diz: se você não concorda, você não caminha junto. Você só anda junto quando você concorda. Então, se não senta na mesa, é porque não está concordando. Quando você vem para a igreja, você está sentando à mesa. O altar já está aqui. Os pastores estão aqui porque está concordando com o que Deus está fazendo nesse lugar. Então Deus está aprovando a comunhão. Deus está aprovando, meu céu está pregando, alguém está crendo, alguém está glorificando, porque eu estou falando, eu estou ali, o povo está em comunhão, o povo está em aliança. Irmão, se alguém vem à igreja e não participa do culto, é porque não está no culto. Porque tanto mesa como culto é lugar de relacionamento. Sabe, irmão, você tem que sair da sua casa com uma expectativa. Quando você sair da sua casa, você tem que sair: eu vou para a igreja. E não importa quem está pregando e quem vai estar louvando. Eu quero sentir o que eu nunca senti.
e ver o que eu nunca vi, e receber o que eu nunca recebi. Glória a Deus, aleluia. E quando você entrar por aquelas portas, a tua expectativa tem que estar coincidindo com a expectativa de Deus. E aí você está no culto, porque tudo que é ministrado você está dizendo aleluia, glória a Deus, eu como posso, eu creio, Deus está aqui, aleluia, exaltado, cai por terra Satanás, hoje é teu tempo da minha vitória, é tempo de eu adorar e glorificar. Você está no culto, e o culto está sendo racional, você está entendendo tudo que Deus está fazendo, você está entendendo. Por isso que Jesus na mesa da ceia, ele faz um culto racional, e diz: um de vós me trairá. Jesus estava já separando, já estava consolidando isso. De repente, no versículo de número 22, Jesus pega o pão, Jesus pega o cálice, ele apresenta, e Jesus está ministrando a última ceia. Por que a última ceia? Porque ele ia morrer. Daqui a algumas horas, Jesus ia ser preso, e ele morreria. E Jesus deu a última ceia. Por que a última ceia? Porque todos os discípulos precisavam comer do pão e beber do sangue. Porque todos que comessem da carne e bebessem do sangue, eles sentiriam o impacto da ressurreição. Você entende? Quem comesse naquele dia, quando Jesus se levantasse dos mortos, alguém ia dizer: pô, estou sentindo um negócio em mim. Ao terceiro dia, alguém ia sentir o impacto da ressurreição, porque eles precisavam comer, era um sinal da ressurreição. Só que agora Jesus, ele vê que Judas estava prestes a trair. Só que Jesus pega 3 dos 12, pega 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e diz: vamos orar. E ele entra em oração no Getsemane. E esse Getsemane, o nome significa lagar de azeite, ou preço da oliveira. Porque Jesus, ele subiu o Getsemane, porque ele é tanto a árvore como o fruto da oliveira. Jesus é o azeite puro. Jesus é o azeite virgem, extra virgem. Não tem mistura. Jesus é o único fruto sem contaminação, sem agrotóxico. Aleluia. Jesus não tem contaminação nem poluição. Ele é tanto a árvore como o fruto. Enquanto ele estava curando, ele era árvore. Agora ele está prestes a ser morto, ele está sendo fruto. Que a Bíblia diz que lá no Getsemane, no lagar de azeite, ele ora angustiado, ao ponto de sangue sair pelos poros. E tinha uma tradição judaica: do único fruto eles tiravam 4 tipos de azeite. Eu vou encerrar. Do único fruto eles tiravam 4 tipos de óleo. Jesus estava sendo fruto, o único fruto na prensa da oliveira. Preste bem atenção. Eu sou lá do norte e eu não sei guardar muita coisa na cabeça, não. Então algumas coisas eu boto aqui, porque eu sou bebedor de açaí e comedor de peixe frito. Bom, hein? Diga glória a Deus. Eu vim de longe, vim lá para Belém, Pará. Quando Deus me tirou da rua, ele fez uma promessa para mim. As pessoas me chutavam dentro da igreja e disseram: vai embora, rapaz, você vai morrer, desgraçado. Porque era mendigo, fedia muito, cabelo grande, unha grande, sujo, fedendo, magro, canceroso, desenganado da medicina, e dormia debaixo de uma passarela. Eu chorava longe da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. E eu na rua, orgulho, dizendo: volta lá não, rapaz, você não tem nada. E eu fiquei de 74 fui para 43 quilos. Eu passei uma prova muito grande. E quando dava fome, eu entrava dentro dos camarões de lixo para pegar resto de comida, para me comer, matar a fome. E Jesus fez uma promessa. Quando eu orei dizendo: se tu me tirar daqui, me der roupa limpa, comida sadia, uma família para me cuidar, aonde tu mandar eu ir, eu vou. Aí Jesus disse: vai. Então hoje eu tiro você. Me tirou da rua, me levou para a igreja. O pastor me deu a igreja, eu dormia dentro da igreja, cuidava da igreja. Eu limpava, tirava as poeiras do som, eu tirava aquele negócio ali, passava o pano, limpava tudo, deixava tudo bonitinho, deixava nem a aranha fazer casa lá. Quando a aranha tentava fazer casa, eu dizia:
em nome de Jesus, batia tirada. E areia, cara. Tinha zelo da casa de Deus, porque eu queria ser um obreiro, eu queria pregar, eu queria ganhar almas. Eu queria que Deus colocasse uma fome tão grande em mim, de ganhar alma, poder chorar por uma alma. Eu pegava uma caixa purificada, colocava no ombro. Eu saía nas feiras, no terminal. Eu colocava lá a caixa e começava a pregar. E alguém dizia assim: sai daqui, jogava tomate na feira, jogava cebola podre no final da feira. Mas eu nunca deixei de anunciar o evangelho. Glória a Deus. Por quê, pastor? Porque eu sabia que o sacrifício vicário de Jesus foi primeiro. E eu vou te explicar aqui para me encerrar a mensagem. Jesus estava transpirando sangue. Por quê? Porque estava sendo prensado na prensa da oliveira. E tinha uma tradição: do único fruto tirava-se 4 olhos. Eles pegavam o fruto da oliveira, levavam para a prensa, para o lagar da oliveira, e prensavam aquele fruto. E quando eles prensavam o fruto da oliveira, eles extraíam o primeiro azeite, que é o azeite para curar as feridas. O primeiro óleo era para sarar as feridas. Foi Deus que disse: eu sou o Senhor que te sara. Foi Isaías que profetizou 53 de Isaías. Ele diz: como a ovelha muda foi levada ao matadouro, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Foi salmista Davi que orou no capítulo 51, versículo 1, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, cria em mim um espírito inabalável. E ele começa a dizer: me purifica, me sara, me cura. Então o primeiro azeite era para sarar as feridas. Quantas pessoas estão doentes hoje? Quantas pessoas aqui estão com uma ferida na alma? Foram frustradas, se escandalizaram com tantas coisas. O filho, o marido, a filha não obedece, o filho desviou, o marido xinga, briga, a mulher ignorante, é tanta coisa dentro da casa. E a ferida vai gerando uma dor tão grande. E a pessoa vem no culto, só que a ferida continua. É profetizado, só que a ferida continua. Porque a ferida só é curada, só é sarada quando você aprende a se abster de alguma coisa. Quando você começa a renunciar a alguma coisa. Quando você começa a renunciar para Deus, você vai crescendo com Deus. Quanto mais você renuncia, mais você cresce. Quanto mais você renuncia, mais Ele te sara. Quanto mais você renuncia, mais Ele vai sarando e curando você. É por isso que todo líder sofre. Por isso. Porque tem muitas pessoas com ferida. Porque, olha para mim aqui, você não é um tambor de lixo. Então você não pode receber lixo na sua vida. Quando alguém fala mal de alguém para você, você não tem nada a ver com a história. Você tem que aprender a dizer: por favor, eu não quero ouvir você falar de ninguém. Se tem problema com alguém, conversa com ele, não vem falar para mim. Verdade, Deus. Quando você aprende a renunciar, você cresce, você cura. Quando alguém tentar colocar você em problema, você diz: epa, eu estou buscando a Deus, eu estou lendo a Bíblia, eu estou ajudando a minha igreja a crescer, eu não quero ouvir nada, porque Deus está me curando. Eu não quero ficar mais doente, eu não quero andar doente. E quem anda doente não quer ver ninguém crescendo. Quando uma pessoa tem uma ferida, ela quer que outro seja ferido também. Deixa eu te falar um segredo: ninguém pode curar ninguém se primeiro você não ser sarado. Você não pode cheirar se o seu útero é estéril. Ana entra no templo, e o que Ana não tinha, Deus fez ela. Ana era humilhada, ferida, porque alguém dizia: você é uma inútil, não presta, não serve. Enquanto ela tinha um útero estéril, Ana realmente era uma inútil. Mas depois que ela entra no templo, Ana começa a fazer uma oração com lágrimas, porque as lágrimas reflete a condição que está a tua alma. Aleluia. E quando o sacerdote olha para Ana chorando, ele não interpreta como Deus. Ele diz: manda embora porque está louca, está embriagada. Porque a lágrima não reflete a angústia da carne, mas a condição da alma. E quando Ana
chora, Deus lá no céu ouve ela dizendo: tudo que eu quero é que o Senhor me dê uma semente. Quando nascer eu vou dar de mamar, e quando tiver o tempo de desmamar, eu trarei de volta para ti. Glória a Deus. Aí Deus olha e diz assim: então agora é a hora, porque ela investiu o sofrimento, o tempo do sofrimento, ela investiu na minha presença. Então é hora de eu retribuir. Deus sara o ventre dela. Glória a E Deus. Ana gera. O que era inútil, agora é útil. Ana faz um hino e ela começa a adorar a Deus de toda a alma dela, porque agora ela não era mais uma mulher doente, ela era uma mulher sarada. E quem é sarado pode curar outros. Glória a Deus. Meu irmão, se você não se curar, não adianta lutar contra o teu filho, teu marido, o problema vai aumentar. Então você tem que se curar. Senhor, me ensina a ser mais paciente. Senhor, me ensina a vigiar mais com a minha boca. Me controla. Eu falo demais, eu converso demais. Senhor, põe um guarda na minha boca e um vigia na minha língua, porque eu quero ver a glória de Deus tocar na minha casa. Eu vou, se necessário, vou fechar a boca, mas eu quero ver o poder de Deus tocando no marido, no filho, na casa, em toda a família. Glória a Deus. Aleluia. Se necessário for, Senhor, eu vou aprender a ser humilde, para que o teu nome seja glorificado na minha casa. Grande Deus. Então o primeiro azeite era para curar as feridas. Quando eu tirava o primeiro azeite, dobrava o peso da prensa. Quando dobrava o peso da prensa, eles tiravam o segundo óleo. E o segundo óleo era para alimentação. O segundo azeite era tirado para a utilização de alimentos. Então quando faziam o pão sem fermento, eles colocavam azeite, eles colocavam o azeite puro, porque o pão não podia crescer, era sem fermento, tinha que ser puro, natural. Então servia para alimentação, misturava-se com a comida, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus corrige, exorta e edifica. Se a palavra de Deus só exortar, corrigir e não edificar, não foi a palavra de Deus, porque ela tem um azeite, e o azeite é a edificação. Então quando Deus estiver falando com você, Ele vai exortar você, Ele vai corrigir você, mas Deus tem um azeite para a tua vida também. Deus tem um azeite para que você entenda, dizendo: é Deus que está controlando a minha vida, é Deus que está guiando a minha vida, é Deus que está no controle da minha vida. Então o segundo azeite é para a comida. Foi Jesus que disse que Ele era o pão. No capítulo 4 de Mateus, versículo 4, o diabo disse: transforma a pedra em pão e come. Aí Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas o homem vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Grande Deus. Então a melhor comida não é o pão, mas a palavra. É verdade. Então o alimento que eu estou falando aqui não é alimento físico, porque você sabe que a carne, quando ela sente fome, você alimenta ela. O alimento que Deus quer dar para você aqui, ó, é a palavra. Vem para a escola dominical, vem para o culto de ensinamento, não falte. É muito importante estar aqui para você se alimentar, porque não pode vir o vento, pode vir a tempestade, você permanece fiel, firme na presença de Deus. O segundo óleo era para alimentar. Quando tiravam o segundo azeite, eles triplicavam o peso da prensa e eles extraíam o terceiro azeite, que era azeite para iluminação. Esse azeite era um azeite diferenciado, não usava na comida nem para curar, mas para dar luz. E a Bíblia diz que a minha palavra é lâmpada para os seus pés. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então se você é curado, você se alimenta de Deus, você também vai ter luz de Deus, porque as trevas não têm comunhão com a luz. As trevas não têm comunhão. Eu vou acelerar aqui, porque já é 9h18. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida. Quando tiravam o terceiro azeite, eles quadruplicavam o peso da prensa, e eles extraíam o quarto e o último azeite. E quando eles tiravam o último azeite, era o azeite para a limpeza. Então observe comigo, Jesus estava no Getsemane, porque 4 coisas iam acontecer na vida da igreja. A igreja não tinha nascido ainda. Jesus ia fazer 4 coisas. Deus ia curar, os discípulos precisavam de cura, Pedro negaria
negaria Jesus, Judas traiu Jesus, então os discípulos estavam ser curados para curar outras pessoas. Jesus estava curando, Jesus estava alimentando, Jesus estava iluminando a vida deles, e agora Jesus estava limpando eles. Glória a Deus. Você entende, meu? Enquanto você tiver sujeira dentro do seu coração, nenhum relacionamento vai dar certo. Você lembra que eu falei agora em Isaías 43:18? Não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque Deus tem coisa nova para fazer na tua vida. Enquanto você alimentar o passado, você vai ficar preso a ele, e as pessoas vão ultrapassar você, e você vai ficar para trás. Porque numa corrida para a vitória, quando dá um tiro da largada, muita gente, já viu essa Silvestre? Muita gente, todo mundo corre, mas no meio daquele mundo esperto, ele põe a água aqui, e ele vai aqui, muita gente passando. Ele diz: eu preciso dar 30 voltas, mas é 30 voltas. Muitas pessoas vão cansar e vão voltar, e eu vou. Você entende? Então todo mundo está correndo, e quando ele vai beber a água, cansado, ele não bebe muita água, ele só molha a boca. Ele só molha a boca e ele vai. E se ele é crente, ele vai dizendo: glória a Deus, aleluia. Aí os caras estão passando, cansando, começa a xingar. Sapato, desamarrou, tem que parar para amarrar o cadastro. E ele está aqui, ó, glória a Deus, aleluia. Você entende? Todos vão cansando, e ele diz assim, ó: eu vou me preparar, porque nas 2 últimas voltas eu vou colocar todo o meu potencial. Quando estiver faltando 2 voltas, e ele começa a acelerar, ele não quer saber quem está do lado dele, se tem ali o cara mais top do lado dele, se o cara mais famoso do lado dele, não quer saber. Ele só quer saber de uma coisa: eu vou chegar até o fim. Eu chego, eu consigo, eu posso. Eu vou chegar, eu treinei para isso. Eu treinei, estudei para isso. Eu vou chegar lá. Olha para quem está do seu lado e diga: beba devagar, porque devagar e avante, você vai chegar lá, você tem potencial. Olhe para quem está do seu lado e diga: você pode, você consegue, vai dar certo, Deus está no controle, a porta vai abrir, o nome dele vai ser glorificado. Levante a mão e dá um brado de glória para Deus. Aleluia. Eu posso. É por isso que Paulo disse assim, ó: tudo eu posso naquele Que me fortalece. Aleluia. que me fortalece. Grande Deus. Amém? O quarto azeite era para limpar, meu irmão. Então você tem que esquecer o que você passou, a mágoa, as frustrações. O que importa é o propósito. Quando uma pessoa tem propósito, muda, pode mudar a circunstância, mas o propósito não muda. Você aqui, Paulo e Silas, eles foram para o templo orar, mas quando eles chegam ali, ele encontra uma mulher gritando: olha o homem de Deus, esse homem é de Deus, Deus usa demais ele. 3 dias gritando. Aí Paulo se incomoda e diz assim, ó: Satanás, cala a boca, Satanás. Por causa daquela mulher, Paulo e Silas vão bater na cadeia. Dentro da cadeia, os braços e as mãos presos. De repente Paulo olha para Silas e diz assim: Silas, nosso propósito de pena, nós íamos para Jerusalém, nós íamos para o templo, nós íamos adorar no templo. Mudou a circunstância, mas o propósito continua. Nós não estamos no templo, nós estamos na cadeia. Então o propósito é adorar. Então eu vou adorar. Aí diz algumas pessoas que Paulo fez uma canção linda, Romanos 11:31. Aí Paulo começa a cantar: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fica de pé. Aleluia. A ele levante a festa.
Deus vai sarar você. Eu profetizo um novo tempo, um tempo de restauração, um tempo de conquista, um tempo de milagre, um tempo que todas as maldições serão quebradas. Em nome de Jesus, vai arrancando agora toda maldição da tua vida, da tua casa, espírito do diabo que tem amarrado a tua alma, a tua casa, a tua família, que tem impedido de você conquistar. Eu ordeno agora, vai batendo de retirada tudo que não procede de Deus, espírito de ódio, espírito de rancor, espírito de angústia. Eu ordeno agora, saia daí, saia daí, saia daí, vamos, sai da vida dela, da mente dele, da mente dela, os pensamentos malignos, os pensamentos ao contrário. Eu ordeno agora que saia toda maldição e profetizo um tempo de conquista sobre a tua vida. Vai recebendo a autoridade de Deus, vai recebendo a autoridade de Deus, vai recebendo a autoridade de Deus, vai recebendo uma autoridade. E comodorianda lá passandarai, rapacadara subedecadai, receba esta autoridade de Deus. Aleluia, faz assim com as mãos. É a última palavra, eu prometo. Faz assim com as mãos. Quando a semente, enquanto a semente estiver na sua mão, você vê ela como semente, corpo de semente, tamanho de semente e jeito de semente. Preste bem atenção. Mas depois que você decidir cavar um buraco e implantar essa semente saiu da sua visão natural, sim ou não? Enquanto ela estava na sua mão, você via ela como semente, jeito de semente, tamanho de semente. Agora você cavou o buraco e você plantou ela, e você cobriu ela. Você não está vendo mais ela, mas lá dentro, no sobrenatural, a semente está causando uma metamorfose. Ela vai quebrar no meio, ela vai expelir a casca dela, e de dentro dela vai brotar a vida. E você vai ver agora a semente não como semente, nem como jeito de semente. Você vai ver o corpo saindo. Deixa eu te explicar algo. Enquanto você estiver aqui, ó, tudo em sua cabeça, em sua mente, vai ser isso aqui. Mas depois que você sair daqui e você entrar aqui, sua visão é outra, sua vida é outra, seu desejo é outro. Então eu te convido essa noite, saia do natural. Quando você sair daqui, plante essa semente no sobrenatural e cresça com uma nova visão, um novo caminhar. Bata no peito se for possível e comece a profetizar para você mesmo: eu nunca mais eu vou deixar que o inimigo coloque desânimo na minha vida. Nunca mais eu vou parar, eu vou desistir. O diabo pode levantar 10 para fazer eu parar, mas ela vai levantar uma legião de anjos para dizer: vai, não temas, eu sou contigo na caminhada. Receba esta palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Marca mais um minuto.